Uma empregada entra na mansão para seu primeiro dia de trabalho. Ao ver o retrato na parede, seu coração para. Aqueles olhos. Ela conhecia aqueles olhos. Era o menino que ela embalava para dormir no orfanato anos atrás. O portão de ferro se abriu devagar, revelando uma das mansões mais imponentes que Isadora já tinha visto na vida. Jardins perfeitamente cuidados ladeavam a entrada, com fontes de mármore e esculturas que pareciam custar mais do que ela ganharia em toda uma vida de trabalho. Ela segurou firme a alça da bolsa gasta e respirou fundo, tentando controlar os nervos que faziam suas mãos tremerem ligeiramente. Era seu primeiro dia naquela casa. A agência de empregos havia deixado claro que aquela não era uma oportunidade comum. O doutor Leonardo Tavares procurava alguém discreta, eficiente e que não fizesse perguntas desnecessárias sobre sua vida particular. O salário era generoso o suficiente para pagar as dívidas médicas da irmã e ainda sobrar um pouco. Isadora precisava daquele emprego desesperadamente, então havia concordado com todas as condições sem hesitar. Ela tocou a campainha e esperou, ajeitando o uniforme simples que a agência havia fornecido. A porta foi aberta por uma mulher de expressão séria, cabelos presos num coque impecável, olhos que pareciam avaliar cada detalhe. "Você deve ser Isadora", disse a mulher sem sorrir. "Sou Beatriz Costa, governanta desta residência. Chegou no horário. Isso é positivo. O doutor valoriza a pontualidade acima de muitas coisas." Isadora entrou, pisando em pisos de mármore tão brilhantes que refletiam as luzes do lustre gigantesco do hall de entrada. Tudo ali respirava riqueza antiga, daquelas que passam de geração em geração. Quadros com molduras trabalhadas decoravam as paredes. Móveis que pareciam peças de museu ocupavam cada canto com perfeição calculada. "Vou explicar suas funções", Beatriz continuou, caminhando rapidamente pelos corredores. "Você é responsável pela limpeza da ala social, biblioteca e sala de estar principal. Jamais entre no escritório do doutor sem autorização expressa. Jamais mexa em documentos ou objetos pessoais. E, principalmente, nunca faça comentários sobre a vida particular desta família com ninguém, dentro ou fora desta casa." O tom era firme, quase ameaçador. Isadora apenas assentiu, tentando memorizar cada instrução enquanto seguia a governanta por corredores que pareciam não ter fim. A mansão era ainda maior por dentro do que aparentava por fora. "O doutor é viúvo", Beatriz acrescentou enquanto subiam uma escadaria ampla. "Perdeu a esposa há algum tempo. Desde então, tornou-se extremamente reservado. Ele passa a maior parte dos dias no hospital ou trancado no escritório. Raramente recebe visitas. Prefere silêncio absoluto quando está em casa." Havia algo no tom de Beatriz que ia além de simples informação profissional. Era quase um aviso, como se estivesse dizendo: "Não tente se aproximar, não tente compreender. Apenas faça seu trabalho e vá embora." Finalmente chegaram à sala de estar principal, e foi ali que o mundo de Isadora simplesmente parou de girar. Acima da lareira de mármore italiano, emoldurado em ouro trabalhado e iluminado por luzes estrategicamente posicionadas, havia um retrato que dominava toda a parede. Não era uma pintura qualquer. Era o retrato de um menino de aproximadamente 10 anos, com cabelos castanhos claros que caíam suavemente sobre a testa, e olhos verdes tão intensos que pareciam penetrar a alma de quem olhava. Mas não eram apenas os olhos. Era o formato do rosto, a pequena marca de nascença perto da sobrancelha esquerda. Aquela expressão séria misturada com uma tristeza antiga demais para alguém tão jovem. O rosto de Isadora perdeu toda a cor. Suas pernas fraquejaram violentamente e ela teve que se apoiar no encosto de uma poltrona para não desabar no chão. O ar foi sugado de seus pulmões. Seu coração disparou tão rápido que ela podia sentir o pulso latejando nas têmporas. Não podia ser. Era impossível. "Você está bem?" Beatriz perguntou, sua voz parecendo vir de muito longe. Isadora não conseguia desviar os olhos daquele retrato. Aquele rosto. Aqueles olhos verdes inconfundíveis. Ela conhecia cada detalhe daquele rosto como se tivesse sido gravado em fogo vivo em sua memória. Conhecia a forma como os lábios se curvavam quando ele sorria. Conhecia o jeito como as sobrancelhas se franziam quando ele estava confuso.
Conhecia tudo. Eu preciso de água. Ela conseguiu sussurrar, a voz saindo fraca e trêmula. Beatriz a observou com desconfiança evidente. A cozinha fica ao final daquele corredor. Vá se recuperar. Depois comece pela biblioteca. Terceira porta à esquerda. Assim que a governanta saiu, Isadora se aproximou do retrato como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. Suas mãos tremiam incontrolavelmente quando ela ergueu os dedos, quase tocando a moldura dourada. Miguel, ela sussurrou, e o nome saiu como uma oração quebrada, como uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. As memórias invadiram sua mente como uma avalanche implacável. Ela estava de volta àquele lugar. De volta ao orfanato Esperança Viva, onde havia trabalhado durante anos da sua vida antes de tudo desmoronar completamente. Lembrava-se do dia em que Miguel havia chegado. Um bebê minúsculo, enrolado em cobertores desgastados, deixado na porta da instituição durante uma noite fria de inverno. Não havia bilhete explicativo, não havia nome, não havia sequer uma pista de quem eram os pais. Apenas uma criança abandonada que chorava com uma intensidade que parecia gritar por justiça contra um mundo cruel demais. Isadora tinha sido designada para cuidar dele desde o primeiro dia, e no momento em que segurou aquele pequeno ser nos braços pela primeira vez, algo profundo e inexplicável havia mudado em seu coração. Miguel não era apenas mais uma criança sob seus cuidados. Ele era especial. Havia uma luz naqueles olhos verdes, mesmo quando bebê, que tocava algo sagrado em sua alma. Ela cuidou dele durante anos, alimentou cada refeição, trocou cada fralda, embalou para dormir em incontáveis noites difíceis quando ele chorava. Cantava canções de ninar enquanto caminhava pelo dormitório mal iluminado, sentindo o peso reconfortante daquela criança em seus braços. Ensinou as primeiras palavras, aplaudiu os primeiros passos, consolou cada pesadelo. Miguel cresceu sendo seu favorito secreto, embora ela jamais admitisse isso abertamente para não criar ciúmes entre as outras crianças. O menino era doce, inteligente além do que era comum, e tinha um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios naquele lugar de paredes descascadas e esperanças escassas. Ele a chamava de Tia Isa, e aquele apelido simples derretia seu coração cada vez que ouvia. Mas então a tragédia havia chegado como um tornado devastador. Isadora fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Lembrava-se perfeitamente daquele dia horrível em que a diretora do orfanato a chamou na sala administrativa. A acusação era absurda, construída sobre mentiras e inveja de outras funcionárias. Diziam que ela havia sido negligente, que um incidente grave com outra criança era culpa dela. Não importava que testemunhas provassem sua inocência. Não importava que ela tivesse dedicado anos de sua vida àquele lugar. A diretora precisava de um bode expiatório para acalmar pais potencialmente adotivos que estavam questionando a segurança da instituição. Foi demitida sem direito à defesa adequada. Sua reputação foi destruída da noite para o dia através de rumores maliciosos espalhados pela cidade. Ninguém mais queria contratá-la para trabalhar com crianças. As portas se fecharam uma a uma, até que não teve escolha senão aceitar trabalhos de limpeza para sobreviver e ajudar a irmã doente. O pior de tudo, a dor que ainda sangrava fresco após todos esses anos, foi ter que deixar Miguel. A criança tinha chorado desesperadamente quando soube que Isadora não voltaria mais. Ela ainda conseguia ouvir o som daquele choro rasgado na memória, uma faca enterrando-se repetidamente em seu coração partido. Tia Isa não vai mais voltar? O menino havia perguntado, segurando sua mão com força, os olhos verdes inundados de lágrimas. Ela havia mentido. Disse que voltaria logo, que era só por alguns dias, que ele precisava ser forte. Mas nunca mais conseguiu retornar. O orfanato proibiu sua entrada. Ameaçaram processar se ela tentasse contato com qualquer criança. Durante meses intermináveis, Isadora tentou desesperadamente descobrir o que havia acontecido com Miguel. Ligou para o orfanato incontáveis vezes, mas suas ligações foram bloqueadas. Tentou ir até lá pessoalmente, mas foi barrada na entrada por seguranças que ameaçaram envolver autoridades se ela não fosse embora imediatamente. Com o tempo, a vida a forçou a seguir em frente.
Contas para pagar, família para sustentar, sobrevivência diária que não dava espaço para luto prolongado. Mas Miguel nunca saiu completamente de seus pensamentos. Não passava uma única semana sem que ela se perguntasse onde ele estaria, se estava bem, se alguém o amava como ela tinha amado, se ele ainda se lembrava dela. E agora, anos depois, ela estava diante do retrato daquele menino, na mansão de um médico rico e solitário. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que era ao mesmo tempo linda e aterrorizante. Quem é você? E o que pensa que está fazendo aqui? A voz cortante a fez girar bruscamente, quase tropeçando nos próprios pés. Um homem estava parado na entrada da sala, vestindo roupas impecavelmente caras, com uma expressão que misturava irritação profunda e surpresa desconfortável. Era Dr. Leonardo Tavares. Mesmo nunca tendo-o visto pessoalmente, Isadora reconheceu o homem das fotos que a agência havia mostrado. Alto, cabelos escuros com alguns fios prateados, olhos escuros que pareciam carregar o peso de 1000 tristezas. Eu sou a nova empregada, senhor. Isadora gaguejou, sentindo o rosto queimar de vergonha por ter sido pega olhando fixamente para o retrato como se estivesse em transe. Leonardo a observou com olhos penetrantes que pareciam capazes de ler cada pensamento secreto, cada mentira não dita. Beatriz não me informou que você começaria hoje. Ela está me mostrando a casa, senhor. Eu apenas estava observando a decoração. Algo mudou completamente na expressão dele quando seu olhar deslizou do rosto de Isadora para o retrato acima da lareira. A irritação deu lugar a uma dor tão profunda, tão crua e visceral, que Isadora sentiu como se tivesse invadido um santuário sagrado demais, tocado em algo que jamais deveria ter sido perturbado. Esse quadro não faz parte de suas responsabilidades, ele disse, a voz saindo controlada, mas carregada de uma emoção mal contida. Nunca o toque. Nunca chegue perto demais. Nunca, em hipótese alguma, mova 1 milímetro sequer da posição em que está. Compreendeu perfeitamente? Sim, senhor. Peço desculpas. Leonardo continuou olhando para o retrato por longos segundos que pareceram se estender eternamente. Isadora viu sua mandíbula contrair repetidamente. Viu seus punhos se fecharem com força ao lado do corpo, como se ele estivesse lutando contra uma dor física insuportável. Então ele virou-se abruptamente e saiu da sala com passos rápidos, deixando um silêncio pesado no ar. Isadora ficou ali, sozinha novamente com o retrato. Seu coração ainda batia descompassado, martelando contra as costelas. Ela tinha certeza absoluta, uma certeza que queimava em suas veias como fogo. Aquele era Miguel, o menino que ela havia amado como se fosse seu próprio filho. O menino que ela nunca conseguiu esquecer, que visitava seus sonhos nas noites de insônia. Mas algo estava profundamente errado. A dor nos olhos de Leonardo quando olhou para aquele retrato não era de um pai orgulhoso contemplando seu filho. Era a dor devastadora de alguém que havia perdido algo precioso demais, importante demais, insubstituível. E Isadora sabia, com uma certeza que gerou terror em seu peito, que ela estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria absolutamente tudo. Isadora mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o retrato de Miguel olhando diretamente para ela. Aqueles olhos verdes parecendo implorar por ajuda de algum lugar impossível de alcançar. Ela se revirava na cama estreita do pequeno apartamento que dividia com a irmã, o coração pesado com perguntas que martelavam sem cessar em sua mente. Quando voltou à mansão no dia seguinte, carregava uma determinação perigosa no peito. Precisava descobrir a verdade sobre Miguel. Mas sabia que não podia simplesmente perguntar diretamente sobre o menino do retrato sem levantar suspeitas que poderiam custar seu emprego. Precisava ser inteligente, paciente, observadora. Beatriz a recebeu com a mesma expressão severa, entregando-lhe uma lista detalhada de tarefas. A biblioteca precisava de limpeza profunda, incluindo a organização das prateleiras superiores. O doutor saiu para o hospital. Beatriz informou enquanto Isadora pegava os materiais. Cirurgias o dia todo. Não retorna antes do anoitecer. A biblioteca é um dos ambientes que ele mais valoriza, então capriche no trabalho. Isadora assentiu e seguiu para a biblioteca, seu coração acelerando.
Se havia algum lugar naquela mansão onde Leonardo guardava memórias pessoais, pistas sobre o passado, seria ali entre os livros. A biblioteca era impressionante. Estantes de madeira nobre subiam até o teto alto, repletas de volumes que pareciam ter sido colecionados ao longo de gerações inteiras. Havia uma escada deslizante de bronze polido, poltronas de couro que exalavam cheiro de riqueza antiga e uma mesa coberta de papéis médicos e canetas caras. Isadora começou a trabalhar metodicamente, mas seus olhos procuravam por algo mais. Qualquer coisa. Uma foto esquecida. Um documento revelador. Qualquer fragmento que explicasse a conexão entre Miguel e aquela casa solitária. Foi quando estava limpando a quarta estante, esticando-se para alcançar os volumes superiores, que algo caiu. Um álbum de fotografias com capa de couro desgastado, escondido entre 2 livros grossos de medicina avançada. Ela hesitou, o coração disparado. Sabia perfeitamente que estava prestes a invadir a privacidade mais íntima de Leonardo. Mas a necessidade de saber sobre Miguel, de entender o que havia acontecido com aquele menino que ela amava, era infinitamente mais forte que qualquer consideração ética. Com mãos trêmulas, ela pegou o álbum e o abriu. As primeiras páginas mostravam um casal radiante. Leonardo bem mais jovem, sorrindo de uma forma que transformava completamente seu rosto, ao lado de uma mulher linda de cabelos escuros e olhos que brilhavam com felicidade genuína. Fotos de casamento. Lua de mel em lugares paradisíacos. Jantar romântico. Momentos de felicidade tão pura que saltavam das fotografias. Então as fotos mudaram drasticamente. Surgiu uma criança. O coração de Isadora literalmente parou quando reconheceu aqueles olhos verdes impossíveis de esquecer. Era Miguel, talvez com 6 ou 7 anos. Ele estava sorrindo, abraçado com a mulher morena que o segurava como se ele fosse o tesouro mais precioso do mundo. A legenda escrita à mão com caligrafia delicada dizia: Mateus, primeiro dia em casa. Nosso filho finalmente chegou. Marina. Mateus. Eles haviam mudado o nome dele. Lágrimas começaram a rolar silenciosamente pelo rosto de Isadora. Miguel tinha encontrado uma família que claramente o amava profundamente. Havia fotos dele soprando velas de aniversário cercado de presentes, brincando no jardim imenso da mansão, abraçado com aquela mulher que o olhava com adoração absoluta. Em cada foto, era possível sentir o amor que transbordava. Mas então as fotos mudaram de tom. Mateus ficou mais velho, talvez com 9 ou 10 anos, e algo em seu sorriso havia desaparecido. As últimas fotos mostravam ele sozinho, sem a mulher, com olhos que carregavam uma tristeza profunda demais para uma criança. A última fotografia do álbum fez o coração de Isadora se estilhaçar em pedaços. Era Mateus, claramente mais velho, parado sozinho em frente à mansão. Não estava sorrindo. Seus olhos verdes estavam vazios, como se algo vital tivesse sido arrancado de dentro dele. A legenda dizia apenas: 1 ano sem você, Marina. Ele está tão perdido. Eu também. O que exatamente você pensa que está fazendo? Isadora deu um pulo violento, derrubando o álbum no chão com um baque surdo. Beatriz estava parada na porta da biblioteca, os braços cruzados e uma expressão de fúria controlada no rosto. Eu estava limpando, e o álbum caiu da estante. Isadora mentiu desesperadamente, o rosto queimando de vergonha e medo. Beatriz entrou na biblioteca com passos firmes e deliberados, pegando o álbum do chão e fechando-o com um movimento brusco que parecia doloroso. Nunca, em hipótese alguma, mexa nas coisas pessoais do doutor. Você foi explicitamente avisada sobre isso. Por favor, me desculpe. Eu juro que não era minha intenção. Sua intenção não tem a menor importância. Beatriz cortou, sua voz ainda controlada, mas vibrando com autoridade absoluta. O doutor valoriza sua privacidade acima de qualquer coisa. Se ele descobrir que você estava bisbilhotando seus pertences mais íntimos, será demitida imediatamente e sem referências. Compreendeu? Isadora baixou a cabeça, mas sua mente trabalhava freneticamente. Precisava fazer Beatriz falar. Precisava saber mais, entender o que havia acontecido. Eu realmente sinto muito, ela disse, forçando a voz a soar chorosa e arrependida. É que
Eu vi a foto daquela criança e me lembrou tanto de alguém que eu conheci há muitos anos. Um menino especial que eu cuidava. Algo mudou sutilmente na expressão de Beatriz. A dureza implacável deu lugar a algo mais suave, quase compreensivo, como se aquela menção tivesse tocado em algo doloroso dentro dela também. Você trabalhou com crianças? Beatriz perguntou, sua voz perdendo um pouco da rigidez anterior. Sim, em um orfanato, durante anos, até que... Isadora deixou a frase morrer, sabendo que o silêncio estratégico muitas vezes falava mais que palavras. Beatriz suspirou profundamente, como se uma represa antiga estivesse prestes a se romper. Ela caminhou até uma das poltronas e se sentou pesadamente, parecendo subitamente muito mais velha e cansada. Aquele menino das fotos era Mateus, o filho adotivo do doutor e de Marina. Isadora se aproximou devagar, sentando-se cuidadosamente em outra poltrona, mal conseguindo respirar direito. Marina era a esposa do doutor. Beatriz começou, os olhos fixos em algum ponto distante no passado. Ela não podia ter filhos biológicos. Foi uma dor que carregou durante anos. Quando finalmente decidiram adotar, foi como se o mundo inteiro tivesse se iluminado para ela. E Mateus foi adotado de um orfanato quando tinha alguns anos. Marina se apaixonou por ele instantaneamente. Dizia que era destino, que aquele menino havia nascido para ser filho dela. A voz de Beatriz tremeu ligeiramente. Foram anos maravilhosos. Mateus era inteligente, doce, curioso. Adorava ler. Passava horas aqui nesta biblioteca. Marina ensinava piano para ele todas as tardes. O doutor o levava para o hospital durante férias para mostrar o trabalho. Eram uma família perfeita. Isadora sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Miguel tinha sido feliz. Depois de um começo tão difícil, abandonado num orfanato, ele havia encontrado amor verdadeiro. Mas Marina ficou doente. Beatriz continuou. E agora havia lágrimas também em seus olhos. Foi súbito, agressivo. Câncer que se espalhou rápido demais. Em poucos meses, ela não conseguiu terminar a frase. O silêncio pesou na biblioteca como chumbo derretido. Mateus ficou destruído, Beatriz finalmente disse. Ele era extremamente apegado a Marina. Quando ela morreu, algo fundamental nele se quebrou. Parou de tocar piano. Trancou-se no quarto. Recusava comida. Era como ver uma luz se apagar devagar. E o Dr. Leonardo? O doutor também estava completamente devastado. Perdeu a mulher que amava acima de tudo. Ele tentou se conectar com Mateus, tentou ajudar, mas ele próprio estava se afogando em dor. Cada vez que olhava para o menino, via Marina. A ferida era grande demais, sangrando demais. Isadora cobriu a boca com as mãos, os soluços ameaçando escapar. Ela conhecia aquele menino quando ele era apenas um bebê frágil. Imaginá-lo sofrendo dessa forma era uma agonia insuportável. Onde Mateus está agora? Ela perguntou, embora parte dela já pressentisse a resposta devastadora. Beatriz fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, estavam inundados de dor. Ele fugiu. O mundo parou completamente. Como assim fugiu? Alguns meses após a morte de Marina, numa madrugada fria, Mateus simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais ficar ali, que aquela casa tinha memórias demais, que cada canto gritava o nome de Marina, que ele precisava ir embora antes de enlouquecer completamente. Meu Deus! Isadora sussurrou, a voz quebrada. O doutor o procurou como um homem possuído. Contratou os melhores investigadores particulares do país. Ofereceu recompensas enormes. Percorreu cada abrigo e instituição. Mas Mateus tinha desaparecido como se a terra tivesse engolido. Nenhum traço, nenhuma pista concreta. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isadora agora. Miguel, seu pequeno Miguel, havia sofrido de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Tinha encontrado uma família amorosa, sido genuinamente feliz e depois perdido tudo de forma brutal. Quando foi isso? Já faz alguns anos, Beatriz respondeu. O doutor nunca se recuperou verdadeiramente. Perdeu a esposa e o filho no espaço de poucos meses. Desde então, tornou-se essa pessoa fechada, solitária. Ele mantém o retrato de Mateus naquela sala como uma espécie de memorial
Um lembrete constante do que perdeu, uma esperança desesperada de que talvez, algum dia, o menino volte. Ele ainda procura? Nunca parou. Até hoje mantém investigadores trabalhando. Há uma pasta inteira no escritório dele cheia de relatórios sem fim, fotos de câmeras de segurança de rodoviárias, pistas que nunca levam a lugar nenhum. É uma obsessão que o consome lentamente, como um fogo queimando por dentro. Isadora limpou as lágrimas, sua mente processando tudo em velocidade frenética. As peças estavam se encaixando de uma forma terrível e complexa. Miguel havia sido adotado, rebatizado como Mateus, amado profundamente, e depois destruído pela perda da mãe adotiva. "Por que está me contando tudo isso?" ela perguntou, olhando diretamente para Beatriz. A governanta a observou com uma intensidade penetrante. "Porque vi a forma como você olhou para aquele retrato ontem. Não foi admiração casual. Foi reconhecimento profundo. Havia algo em seus olhos que me disse que há mais nessa história. Quem era aquele menino que você cuidava no orfanato?" O coração de Isadora disparou violentamente. Ela estava prestes a revelar? Deveria contar que conhecia Mateus quando ele ainda era Miguel? Quando era apenas um bebê abandonado? Mas antes que pudesse formar qualquer resposta, elas ouviram a porta principal se abrir com força. Passos pesados e rápidos ecoaram pelo corredor. Vozes alteradas. Algo estava acontecendo. "Volte ao trabalho imediatamente." Beatriz sussurrou com urgência, levantando-se rapidamente. "E esqueça completamente essa conversa. O doutor não pode jamais saber que eu contei essas coisas." Ela saiu apressadamente da biblioteca, deixando Isadora sozinha com o álbum que ainda estava sobre a mesa. Sozinha com seus pensamentos devastadores e o peso esmagador da verdade que carregava. Isadora olhou pela janela da biblioteca e viu um carro de investigação particular estacionado em frente à mansão. 2 homens de terno conversavam com Leonardo na entrada. Gestos urgentes, expressões sérias. Seu coração começou a bater mais rápido. Algo estava acontecendo. Algo grande. E ela tinha a terrível sensação de que o destino estava prestes a forçar sua mão de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. Em algum lugar dessa cidade, Miguel estava perdido, sozinho, provavelmente passando necessidades. E Leonardo, consumido pela culpa e pela dor, o procurava desesperadamente sem saber que a chave para encontrá-lo poderia estar bem ali, limpando o chão de sua biblioteca. Isadora tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia mais ficar calada. Não quando havia a menor chance de reunir aquela família destroçada. Não quando o menino que ela amava como filho poderia estar em perigo real. Mas como revelar o que sabia? Como fazer Leonardo confiar nela o suficiente para ouvir uma história impossível? Como provar que a empregada que ele mal conhecia tinha conexão com o filho perdido? Ela pegou o álbum com mãos trêmulas e o abriu na página que mostrava Mateus bebê. Não havia fotos dele recém-nascido ali, mas Isadora tinha algo que nenhum investigador do mundo possuía. Ela tinha memórias, detalhes íntimos, conhecimento profundo de quem aquele menino era antes de se tornar Mateus. E de alguma forma, ela precisaria usar isso para trazer aquele menino de volta para casa. Isadora guardou rapidamente o álbum de volta entre os livros e fingiu estar limpando quando ouviu vozes subindo pelo corredor. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido. Através da porta entreaberta, conseguia ver parte do hall, onde Leonardo conversava com os 2 investigadores. "Tem certeza absoluta?" A voz de Leonardo soava tensa, carregada de uma esperança perigosa misturada com medo. "Doutor Tavares, raramente trazemos informações sem validação completa", respondeu um dos homens abrindo uma pasta. "Conseguimos imagens de câmeras de segurança de um abrigo na Zona Leste. Um jovem que corresponde perfeitamente à descrição de Mateus apareceu lá há 3 dias. Isadora largou o pano de limpeza. 3 dias. Miguel estava vivo. Estava em algum lugar da cidade naquele exato momento. "Mostre as imagens", Leonardo exigiu, e havia algo quebrando em sua voz. Ela se aproximou silenciosamente da porta, escondendo-se atrás da estante, mas conseguindo ver através da fresta. Os investigadores estenderam fotografias impressas. Mesmo de longe, mesmo sem ver claramente,
Isadora sentiu o ar escapar de seus pulmões quando Leonardo segurou as fotos com mãos que tremiam visivelmente. É ele, Leonardo sussurrou. E o som era de um homem se afogando. Meu filho, depois de todos esses anos, onde exatamente fica esse abrigo? Rua das Acácias, número 412. Mas, doutor, há um problema. O silêncio que se seguiu era pesado demais. Que tipo de problema? Leonardo perguntou, sua voz ficando perigosamente baixa. O jovem não está mais lá. Segundo o responsável pelo abrigo, ele ficou apenas 2 noites. Disse que precisava seguir viagem, que não podia ficar em lugar nenhum por muito tempo. Desapareceu na madrugada sem deixar qualquer informação de para onde ia. Não. Leonardo praticamente rugiu a palavra. Não. Vocês não entendem. Ele está fugindo ainda. Depois de todos esses anos, ainda está fugindo de mim. Doutor, conseguimos mais informações. Ele trabalha fazendo bicos em uma região específica. Mercado Central, carregando mercadorias, fazendo entregas. Vários comerciantes confirmaram ter visto um jovem correspondendo à descrição. Isadora cobriu a boca para conter o som que ameaçava escapar. Miguel estava vivendo nas ruas, fazendo trabalhos pesados, sozinho e perdido. O menino que ela havia embalado para dormir agora dormia, sabe Deus onde, comia, sabe Deus o quê. Quanto tempo até localizá-lo? Leonardo perguntou. Impossível precisar. Ele se move constantemente. É extremamente cauteloso. Parece ter desenvolvido um padrão de nunca ficar mais de alguns dias no mesmo lugar. É como se estivesse evitando ativamente ser encontrado. Porque ele acha que eu não o quero, Leonardo disse. E pela primeira vez, Isadora ouviu sua voz quebrar completamente. Ele fugiu porque achou que eu culpava ele pela morte de Marina. Porque eu fui um pai horrível que não soube como demonstrar amor quando ele mais precisava. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isadora agora. Ela via toda a tragédia daquela história se desdobrando de uma forma ainda mais dolorosa. Não era apenas sobre perda. Era sobre amor que não conseguiu se expressar. Sobre dor que criou muros em vez de pontes. Continuaremos procurando, doutor. Agora que sabemos a área onde ele transita, é questão de tempo. Tempo, Leonardo repetiu amargamente. Já se passaram anos. Quanto mais tempo meu filho precisa sofrer nas ruas, enquanto eu durmo em cama confortável nesta mansão. Foi naquele momento que algo dentro de Isadora simplesmente quebrou. Ela não podia mais ficar escondida, não podia mais ser só observadora. Aquele menino precisava ser encontrado, e ela tinha informações que ninguém mais no mundo possuía. Informações que poderiam fazer diferença. Antes que pudesse pensar nas consequências, antes que o medo a paralisasse, ela saiu de trás da estante e caminhou determinada em direção ao hall. Dr. Leonardo, sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu preciso falar com o senhor. É sobre Mateus. Todos se viraram para olhá-la. Leonardo a encarou com uma expressão de total perplexidade misturada com irritação. Quem autorizou você a ouvir essa conversa? Ninguém, senhor. Mas, por favor, me escute. Eu conheço seu filho. O silêncio que caiu foi absoluto e sufocante. Como disse, Leonardo deu um passo em direção a ela, os olhos escuros queimando com intensidade perigosa. Eu conheço Mateus, ou melhor, eu conheci Miguel. Era esse o nome dele antes da adoção. Beatriz apareceu correndo da cozinha, os olhos arregalados de pânico. Isadora, o que você pensa que está fazendo? Mas Isadora não podia mais parar. As palavras jorravam como rio rompendo represa. Eu trabalhava no orfanato Esperança Viva. Fui eu quem cuidou de Miguel desde que ele chegou, um bebê abandonado numa noite fria. Eu o alimentei, embalei para dormir, ensinei suas primeiras palavras. Eu amei aquele menino como se fosse meu próprio filho. Leonardo a observava como se ela tivesse enlouquecido completamente. Isso é impossível. Você está mentindo para chamar atenção, para tentar conseguir dinheiro. Não estou mentindo! Isadora praticamente gritou, as lágrimas correndo sem controle. Eu posso provar. Mateus tem uma marca de nascença perto da sobrancelha esquerda, formato de pequena lua crescente. Quando bebê, ele tinha uma forma específica de segurar o dedo de quem o embalava, apertando com força como se tivesse medo de ser abandonado novamente. Ele chorava sempre no mesmo horário da madrugada,
e a única música que o acalmava era uma canção de ninar específica. Ela começou a cantarolar suavemente, a melodia saindo quebrada pela emoção. Dorme, pequenino. Estrelas te guardam, sonhos de luz, até o amanhecer. Leonardo cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Marina cantava isso para ele. Toda noite. Como você sabe dessa música? Porque fui eu quem ensinou para ele primeiro. Isadora respondeu, a voz falhando. Quando ele tinha poucos meses, essa era a única canção que funcionava. Eu cantava segurando ele no colo, caminhando pelo dormitório do orfanato. Ele se acalmava instantaneamente, como se reconhecesse algo profundo naquela melodia. Os investigadores se entreolharam, claramente sem saber como reagir. Beatriz estava pálida, apoiada contra a parede. Isso não prova nada, Leonardo disse, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Qualquer pessoa poderia ter aprendido detalhes sobre meu filho. Ele me chamava de tia Isa. Isadora continuou desesperadamente. Foram as primeiras palavras que ele formou claramente. Tia Isa. Eu era tudo o que ele tinha naquele orfanato. Até que me demitiram injustamente, me arrancaram dele, e eu nunca mais pude vê-lo. E algo mudou no rosto de Leonardo. Uma memória pareceu acender atrás de seus olhos. Quando adotamos Mateus, nos primeiros meses ele tinha pesadelos. Acordava gritando um nome, Isa. Repetia sem parar. Marina e eu nunca entendemos quem era. Era eu, Isadora soluçou. Ele estava me procurando, estava com saudade, e eu nunca pude voltar. Nunca pude explicar que não o havia abandonado por escolha. Leonardo deu mais passos em direção a ela, estudando seu rosto com intensidade cortante. Se tudo o que está dizendo é verdade, se realmente conheceu meu filho quando bebê, então me diga, que outra informação você tem que possa ajudar a encontrá-lo agora? Isadora respirou fundo. Era sua única chance. Miguel sempre teve pavor de lugares fechados demais, desde bebê. No orfanato, ele só conseguia dormir se a porta do dormitório ficasse entreaberta, deixando luz entrar. Ele dizia que a escuridão completa fazia ele se sentir abandonado novamente. Um dos investigadores folheou rapidamente os relatórios. O responsável do abrigo mencionou que o jovem recusou o quarto interno. Insistiu em dormir no pátio coberto mesmo com frio. Disse que precisava ver o céu. É ele, Leonardo sussurrou. E então, pela primeira vez, Isadora viu lágrimas nos olhos daquele homem. Tudo o que você disse bate perfeitamente. Cada detalhe. Você realmente conheceu meu filho. E posso ajudar o senhor a trazê-lo de volta, Isadora disse, segurando as mãos dele impulsivamente. Por favor, me deixe ajudar. Eu conheço aquele menino de formas que ninguém mais conhece. Sei como ele pensa, como ele reage quando está assustado. Posso ajudar a encontrá-lo. Leonardo olhou para ela por um longo momento. Guerra visível acontecendo atrás de seus olhos. Finalmente, ele assentiu devagar. Se está mentindo, se está me dando falsas esperanças, eu garanto que vai se arrepender pelo resto da vida. Mas se está dizendo a verdade, se realmente pode ajudar a trazer meu filho de volta, sua voz falhou completamente. Então vamos encontrá-lo, juntos, agora. O carro cortava as ruas da cidade em velocidade que beirava o imprudente. Leonardo dirigia com mandíbula travada, mãos apertando o volante com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Isadora ia no banco do passageiro, coração disparado, observando a paisagem urbana transformar-se gradualmente de bairros nobres para regiões cada vez mais precárias. Os investigadores seguiam em outro veículo logo atrás. O plano era simples e desesperado. Percorrer o mercado central e áreas próximas, mostrar a foto de Mateus para cada comerciante, cada vendedor ambulante, cada pessoa que pudesse ter visto o jovem. Conte-me mais sobre ele, Leonardo disse de repente, quebrando o silêncio tenso. Sobre quem Miguel era antes de se tornar meu filho. Preciso entender. Isadora respirou fundo, organizando memórias que havia guardado como tesouros dolorosos durante anos. Ele era extraordinariamente sensível. Quando outras crianças no orfanato choravam, Miguel sempre percebia primeiro. Mesmo sendo pequeno, tentava confortar. Oferecia seu brinquedo favorito, um ursinho desgastado que era sua única posse. Leonardo engoliu em seco, olhos fixos na estrada. Ele tinha uma inteligência especial.
Isadora continuou, a voz ganhando calor ao falar do menino. Aprendeu a falar cedo demais. Com pouco mais de 1 ano já formava frases completas. Perguntava sobre tudo. Por que o céu era azul? Por que algumas crianças tinham família e outras não? Perguntas que partiam meu coração porque eu não tinha respostas adequadas para dar a uma criança tão pequena. Marina sempre dizia que Mateus era especial. Leonardo murmurou. Dizia que ele tinha uma alma antiga que parecia entender coisas que nem adultos compreendiam direito. Porque ele sofreu desde muito cedo, Isadora respondeu suavemente. Bebês sentem abandono de formas que não conseguimos mensurar. Miguel chorava diferente das outras crianças. Não era birra nem desconforto físico. Era uma dor existencial. Como se ele soubesse, mesmo tão pequeno, que tinha sido deixado para trás. Leonardo passou a mão pelo rosto, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. E você realmente o amava. Não era apenas trabalho para você. Eu o amava como se tivesse saído de mim, Isadora confessou, lágrimas silenciosas rolando. Cada noite que eu o embalava para dormir, eu rezava para que alguém bom o adotasse. Alguém que visse o tesouro incrível que aquele menino era. E quando me demitiram, quando me arrancaram dele sem explicação justa, eu senti como se tivessem arrancado meu próprio coração do peito. O carro diminuiu ao se aproximarem do mercado central. A região era vibrante e caótica, repleta de barracas improvisadas, vendedores gritando ofertas, pessoas circulando em todas as direções. O cheiro de comida misturado com frutas e especiarias invadia pelas janelas abertas. Leonardo estacionou em uma vaga apertada. Antes de sair, ele olhou diretamente para Isadora. Se encontrarmos Mateus hoje, ele pode não me reconhecer, pode fugir de mim, mas talvez, só talvez, ele se lembre de você, da tia Isa que o amava quando ele não tinha mais ninguém. A esperança naquelas palavras era tão frágil, tão delicada, que Isadora sentiu seu coração apertar dolorosamente. Eles saíram do carro e começaram a busca metódica. Leonardo mostrava a foto para cada comerciante, sua voz educada, mas urgente. A maioria balançava a cabeça negativamente, olhares de pena para aquele homem bem vestido claramente procurando alguém importante. Foi no 5º estabelecimento que conseguiram a primeira confirmação real. Um vendedor de frutas, homem de idade avançada com mãos calejadas pelo trabalho, observou a foto cuidadosamente. Esse menino trabalhou para mim semana passada, ele disse devolvendo a fotografia. Carregou caixas pesadas por 2 dias. Trabalhador, educado, mas tinha olhos de quem carrega peso grande demais. Ele ainda está por aqui? Leonardo perguntou, a voz tremendo de ansiedade mal contida. Não sei, moço. Ele apareceu, fez o serviço, pegou o pagamento e foi embora. Mas vi ele conversando com Dona Clarice, senhora que vende quentinhas ali na esquina. Ela conversa com todo mundo, sabe bastante coisa que acontece por aqui. Leonardo e Isadora correram praticamente até a barraca indicada. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil os recebeu com curiosidade evidente ao ver um homem de roupas caras naquele ambiente. Dona Clarice? Isadora se adiantou, percebendo que a abordagem precisava ser mais suave. Estamos procurando esse jovem. É muito importante. Questão de família. A senhora pegou a foto e seu rosto se iluminou com reconhecimento imediato. Ah, o menino dos olhos tristes. Ele compra comida aqui quase todo dia. Sempre educado. Sempre agradece 3 vezes. Pergunta se pode ajudar a lavar pratos em troca de desconto. Ele está bem? Leonardo perguntou. E havia uma vulnerabilidade crua em sua voz, que fez Dona Clarice olhá-lo com mais atenção. O senhor é o pai dele? Sou, Leonardo respondeu sem hesitação. E estou procurando meu filho há anos. Por favor, se sabe onde ele está, me ajude. Eu imploro. Algo no desespero genuíno daquele homem tocou a senhora. Ela suspirou profundamente. Ele dorme num galpão abandonado 3 ruas para baixo, junto com outros jovens em situação parecida. Eu avisei que era perigoso, mas ele disse que precisa se manter invisível, que não pode ficar em abrigos porque sempre tentam registrar informações dele. Ele está com medo de ser encontrado. Isadora murmurou, compreendendo. Mas por que meu próprio filho teria medo de mim? Leonardo questionou, a dor evidente em cada palavra.
Porque ele acha que o senhor o culpa. Isadora respondeu suavemente. Pela morte de Marina. Crianças pensam assim quando estão sofrendo demais. Elas assumem culpas que não existem. Criam narrativas para explicar dor inexplicável. Leonardo cobriu o rosto com as mãos por um momento. Quando as abaixou, havia determinação absoluta em seus olhos. Então vou provar para ele que está errado. Vou trazer meu filho para casa hoje. Dona Clarice deu indicações detalhadas de como chegar ao galpão. Antes que saíssem, ela segurou o braço de Leonardo. Vá com cuidado, moço. Aquele menino está machucado por dentro. Não é só trazê-lo de volta. É fazer ele acreditar que merece voltar. Eles seguiram as indicações, caminhando por ruas cada vez mais estreitas e deterioradas. Os investigadores mantinham distância discreta, prontos para ajudar se necessário, mas entendendo que aquele era um momento que precisava ser conduzido com delicadeza extrema. O galpão era exatamente como Dona Clarice havia descrito. Estrutura antiga de armazém, janelas quebradas, porta lateral entreaberta. Havia sinais óbvios de que pessoas moravam ali. Cobertores improvisados, algumas sacolas, restos de comida. Leonardo ia entrar quando Isadora segurou seu braço. Deixe-me ir primeiro. Se ele está realmente tão assustado, ver você pode fazê-lo fugir. Mas talvez, só talvez, ele se lembre de mim. E se ele não se lembrar? Se você for uma estranha para ele agora? Então você entra e nós tentamos juntos. Isadora respondeu com firmeza que não sabia possuir. Mas preciso tentar. Aquele menino precisa saber que nem todos o abandonaram por escolha. Leonardo hesitou, claramente lutando contra cada instinto de pai que queria simplesmente correr e abraçar o filho. Mas finalmente assentiu, dando um passo para trás. Isadora se aproximou da porta entreaberta, coração batendo tão forte que ecoava em seus ouvidos. Ela empurrou levemente a porta, que rangeu alto demais no silêncio. A luz fraca da tarde que entrava pelas janelas quebradas iluminava o interior vazio do galpão. Havia alguém encolhido no canto mais distante. Um jovem magro demais, vestindo roupas gastas, abraçando os próprios joelhos. Quando ouviu o som da porta, ele levantou a cabeça abruptamente. E Isadora encontrou aqueles olhos verdes que havia conhecido quando eram de um bebê indefeso. Olhos que agora pertenciam a um jovem ferido, assustado, perdido. Mas ainda eram os mesmos olhos que ela havia visto pela primeira vez anos atrás. Miguel, ela sussurrou, usando o nome que ninguém mais no mundo usaria. O jovem ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram de uma forma que partiu o coração de Isadora em pedaços. Tia Isa? A voz saiu rouca, desacreditada, quebrada. Você é real? E então Mateus começou a chorar de uma forma que fez todo o sofrimento dos últimos anos transbordar em ondas violentas. Chorava como aquele bebê abandonado que Isadora tinha embalado tantas noites. Chorava pela mãe que havia perdido, pelo pai que achava que o culpava, pela infância roubada, por todos os anos de solidão insuportável. Isadora correu até ele e o envolveu nos braços, exatamente como fazia quando ele era pequeno. Eu estou aqui, meu menino. Eu estou aqui. E você não está sozinho. Nunca mais vai estar sozinho. Do lado de fora, Leonardo ouvia os soluços do filho que não via há anos e sentia as próprias lágrimas caírem sem controle. Isadora segurava Mateus nos braços enquanto ele chorava com uma intensidade que parecia arrancar pedaços de sua alma. Ela sussurrava palavras de conforto, acariciava seus cabelos exatamente como fazia quando ele era pequeno, tentando trazer de volta aquele sentimento de segurança que ele havia perdido há tanto tempo. Como você me encontrou? Mateus perguntou entre soluços, ainda agarrado a ela como se fosse desaparecer a qualquer momento. Eu pensei que você tinha me esquecido, que todo mundo tinha me esquecido. Eu nunca esqueci você, Miguel, Isadora respondeu, usando deliberadamente o nome antigo. Nem um único dia passou sem que eu pensasse em você, sem que eu rezasse para que estivesse bem e feliz. Mas você foi embora. Ele acusou com voz de criança ferida, mesmo sendo já quase um homem. Você prometeu que voltaria e nunca mais voltou. Me tiraram de você à força, Isadora explicou, limpando as lágrimas dele com as mãos trêmulas. Me demitiram injustamente. Me proibiram de voltar ao orfanato.
Eu tentei, meu menino. Eu tentei tanto te encontrar depois. Mas nunca me disseram para onde você tinha ido. Mateus se afastou um pouco, olhando para ela com olhos vermelhos e inchados. Eu fui adotado por uma família que parecia perfeita. Eles me deram um novo nome, uma nova vida. E por um tempo, eu fui realmente feliz. Eu sei, Isadora disse suavemente. Sei sobre Marina. Sei sobre o quanto ela te amava. O nome da mãe adotiva fez Mateus se encolher como se tivesse levado um golpe físico. Ela morreu. E foi minha culpa. Tudo foi minha culpa. Não foi sua culpa. Uma voz grave ecoou da entrada do galpão. Mateus congelou completamente. Seu corpo inteiro ficou rígido, olhos arregalados, fixos na figura que agora estava parada na porta, recortada contra a luz do final de tarde que entrava. Leonardo deu um passo para dentro do galpão e Isadora viu lágrimas correndo livremente pelo rosto daquele homem que parecia tão frio e distante. Mas naquele momento, ele era apenas um pai desesperado olhando para o filho que havia procurado durante anos intermináveis. Não se aproxime, Mateus disse, a voz saindo estrangulada de medo e dor. Por favor, eu não aguento ver aquela decepção nos seus olhos de novo. Que decepção? Leonardo perguntou, dando mais um passo cauteloso. Mateus, que decepção você acha que eu sinto? Você sabe. O jovem praticamente gritou, levantando-se abruptamente. Você me olhava e via ela, via a mamãe, e doía tanto que você mal conseguia estar no mesmo cômodo que eu. Você me culpava porque ela morreu tentando ser mãe para mim, porque ela se desgastou tanto cuidando de mim que ficou doente. Meu Deus! Leonardo sussurrou, cambaleando como se tivesse sido esfaqueado. É isso que você pensou todos esses anos? Que eu culpava você? Não culpava, Mateus desafiou, mas sua voz estava quebrada, desesperada por estar errado. Leonardo cruzou o espaço entre eles em 3 passos rápidos e segurou os ombros do filho, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos. Eu nunca nem por um segundo culpei você pela morte de Marina. A doença dela não teve nada a ver com você. Ela ficou doente porque a vida é injusta, porque o câncer não escolhe vítimas baseado em quem merece ou não sofrer. Mas você não conseguia me olhar. Mateus insistiu, lágrimas renovadas caindo. Você se trancava no escritório, trabalhava até tarde, evitava estar perto de mim. Porque eu não sabia como ajudar você. Leonardo confessou, sua própria voz quebrando. Porque cada vez que olhava para você, via minha própria falha como pai. Marina sabia como te confortar, como te fazer sorrir, como te alcançar quando você estava triste. Eu nunca soube. E quando ela se foi, eu estava completamente perdido. Não sabia como ser o pai que você precisava. Mateus o encarou, processando aquelas palavras como se fossem em língua estrangeira. Eu afastei você quando deveria ter abraçado. Leonardo continuou, agora segurando o rosto do filho com ambas as mãos. Eu me tranquei na minha própria dor quando deveria ter dividido a dor com você. Fui o pior pai que alguém poderia ter naquele momento. E quando você fugiu, quando li aquele bilhete dizendo que não conseguia mais ficar, eu senti como se tivesse falhado em tudo que importava na vida. Você me procurou? Mateus perguntou, voz minúscula. Todos os dias desde que você saiu, Leonardo respondeu. Cada investigador que existe nesta cidade trabalhou para me ajudar a encontrar você. Mantive seu quarto exatamente como estava. Mantive suas coisas, seus livros, até aquele ursinho velho que você trouxe do orfanato. Mantive tudo esperando o dia em que você voltasse para casa. O ursinho? Mateus sussurrou, e algo se quebrou definitivamente em seus olhos. Você guardou o ursinho? Está na sua cama, Leonardo confirmou. Junto com as partituras de piano que Marina estava te ensinando, as fotos de todos os aniversários, cada desenho que você fez quando era menor, cada pedaço de você que ficou naquela casa. Mateus começou a tremer violentamente, anos de culpa e dor e solidão desmoronando de uma vez. Leonardo o puxou para um abraço desesperado, apertando o filho contra o peito, como se pudesse transferir todo o amor que não soube demonstrar durante aqueles anos terríveis. Me perdoe, Leonardo sussurrou contra os cabelos do filho. Me perdoe por não ter sido o pai que você merecia.
por não ter lutado mais para te alcançar quando você estava sofrendo, por ter deixado você achar que não era amado quando você sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Eu sinto tanto sua falta, pai. Mateus soluçou, usando pela primeira vez em anos aquela palavra. Sinto falta da mamãe. Sinto falta de casa. Sinto falta de ser seu filho. Você nunca deixou de ser meu filho, Leonardo respondeu, apertando-o ainda mais forte. Nem por um segundo. E agora vamos para casa, juntos, para onde você sempre pertenceu. Isadora observava a cena através de lágrimas que não conseguia conter, seu coração partido e remendado ao mesmo tempo. Aquele menino que ela havia amado como bebê finalmente estava encontrando seu caminho de volta. Não apenas para casa, mas para si mesmo. A cura seria longa. As feridas eram profundas demais para desaparecerem num abraço. Mas pela primeira vez em anos, havia esperança real. Havia uma família se reconstruindo dos destroços. Havia amor provando ser mais forte que dor. E tudo havia começado com uma empregada reconhecendo um retrato numa parede. A viagem de volta à mansão aconteceu em silêncio carregado de emoções pesadas demais para palavras. Mateus ia no banco de trás, corpo ainda tremendo ocasionalmente pelos soluços que finalmente haviam se acalmado. Leonardo dirigia com olhos fixos na estrada, mas lançava olhares pelo retrovisor a cada poucos segundos, como se precisasse confirmar que o filho estava realmente ali, que aquilo não era apenas mais um sonho cruel. Isadora ia no banco do passageiro, observando a cidade passar pela janela, enquanto seu coração ainda batia descompassado. Ela havia cumprido algo que parecia impossível. Havia reunido uma família destroçada, mas sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. Encontrar Mateus havia sido um milagre. Fazer ele se sentir em casa novamente seria o verdadeiro desafio. Quando o portão da mansão se abriu, Mateus enrijeceu completamente no banco. Suas mãos agarraram o tecido do próprio casaco com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Está tudo exatamente igual, ele sussurrou, voz carregada de uma mistura de espanto e terror. Eu não mudei nada, Leonardo respondeu suavemente, estacionando o carro. Queria que você voltasse para a mesma casa que deixou, para que soubesse que seu lugar sempre esteve aqui, preservado, esperando. Eles saíram do carro devagar. Mateus olhava para a mansão como se estivesse vendo um fantasma, memórias claramente invadindo sua mente com força esmagadora. Cada canto daquele jardim, cada detalhe da fachada carregava lembranças de Marina, da família feliz que haviam sido, da felicidade que parecia pertencer a outra vida inteira. A porta principal se abriu antes que chegassem até ela. Beatriz estava parada ali, e quando seus olhos encontraram Mateus, ela levou ambas as mãos à boca, lágrimas instantâneas correndo pelo rosto. Menino, ela sussurrou, a voz quebrando. Meu menino, você voltou. Mateus deu um passo hesitante em direção a ela. Dona Beatriz, a governanta cruzou a distância e o envolveu num abraço maternal forte, apertando-o como se nunca mais fosse deixá-lo ir. Eu rezei todos os dias. Todos os dias pedi para que você estivesse bem, estivesse seguro, estivesse vivo. Eu sinto muito. Mateus soluçou contra o ombro dela. Sinto muito por ter fugido, por ter causado tanto sofrimento. Você está em casa agora, Beatriz respondeu firmemente, afastando-o apenas para segurar seu rosto entre as mãos. É tudo que importa. Você está em casa. Leonardo observava a cena com olhos brilhantes de emoção. Isadora permanecia um passo atrás, não querendo invadir aquele momento familiar. Mas Leonardo estendeu a mão em sua direção. Entre, ele disse com gentileza genuína. Você faz parte disso tudo agora. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Eles entraram na mansão juntos. Mateus parou logo no hall de entrada, olhos percorrendo cada detalhe como se estivesse bebendo água após anos de sede. Tudo estava preservado perfeitamente. Os mesmos quadros, os mesmos móveis, até o mesmo vaso de flores que Marina sempre mantinha sobre a mesa lateral. Seu quarto está como você deixou, Leonardo disse suavemente. Quer subir? Mateus assentiu, incapaz de formar palavras. Eles subiram a escadaria ampla, cada degrau parecendo pesar toneladas. Quando chegaram à porta do quarto, Mateus hesitou, mão tremendo sobre a maçaneta.
Está tudo bem. Isadora encorajou gentilmente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. No seu tempo. Ele respirou fundo e empurrou a porta. O quarto estava exatamente como ele deveria ter deixado anos atrás. A cama arrumada com o mesmo edredom. As estantes cheias de livros que ele amava. A escrivaninha com cadernos ainda abertos na última página onde havia escrito. Pôsteres de bandas nas paredes. Troféus pequenos de competições escolares. E ali, sobre a cama, recostado contra os travesseiros, estava o ursinho desgastado. Mateus atravessou o quarto como se estivesse em transe. Pegou o ursinho com mãos trêmulas, trazendo-o contra o peito exatamente como fazia quando era menor. O brinquedo cheirava levemente a lavanda, o perfume que Marina sempre usava. Ela o perfumava. Mateus sussurrou, lágrimas renovadas caindo. A mamãe sempre perfumava meu ursinho antes de dormir para que eu sonhasse com coisas boas. Eu continuo perfumando, Leonardo confessou, voz embargada. Toda semana coloco algumas gotas de lavanda. Mantive tudo como ela fazia, como ela gostaria que estivesse para quando você voltasse. Mateus se virou para o pai, abraçando o ursinho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que você fez isso? Por que manteve tudo assim durante todos esses anos? Porque amor verdadeiro não desiste. Leonardo respondeu simplesmente. Porque você é meu filho, e nada que aconteça, nenhuma distância ou tempo pode mudar isso. Marina me ensinou a amar assim. Amor que espera, que acredita, que nunca desiste. Mateus deu passos vacilantes em direção ao pai. Eu quero acreditar nisso. Eu quero tanto acreditar. Mas tenho tanto medo de que isso seja um sonho. De que eu acorde sozinho naquele galpão novamente. Leonardo o puxou para outro abraço, apertando com força. Não é sonho. Você está em casa. E vai ficar em casa. Vamos reconstruir o que foi quebrado juntos. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Mas vamos conseguir. Beatriz, que havia ficado na porta respeitosamente, limpou as próprias lágrimas. Vou preparar o jantar favorito dele, lasanha com aquela receita especial da senhora Marina. Depois que ela saiu, Isadora sentiu que deveria dar privacidade para pai e filho. Mas quando começou a se retirar discretamente, Mateus a chamou. Tia Isa, não vá embora, por favor. Ela parou virando-se para olhá-lo. Meu querido, vocês dois precisam de tempo juntos. Eu não quero atrapalhar. Você não atrapalha, Mateus insistiu. Você foi a ponte que me trouxe de volta. Durante todos esses anos nas ruas, eu pensava na tia Isa às vezes. Me perguntava onde você estava, se ainda se lembrava de mim. E agora você está aqui, e parece que um pedaço do meu passado que era bom voltou também. Leonardo assentiu em concordância. Isadora, você não é apenas a empregada desta casa. Você é parte fundamental desta família agora. Sem você, eu teria perdido meu filho para sempre. Nunca vou esquecer isso. O que você quer dizer? Isadora perguntou confusa. Quero dizer que você não vai mais limpar pisos ou lavar louças. Leonardo explicou. Você vai ficar aqui, nesta casa, como parte da família, como a pessoa que ajudou a salvar meu filho, como a tia Isa que ele tanto amou quando era pequeno. Isadora cobriu a boca, emoção transbordando. Ela havia começado trabalhando ali como empregada invisível, apenas mais uma pessoa limpando a casa de um homem rico. Agora estava sendo convidada a fazer parte daquela família, a ter um lugar real na vida do menino que havia amado desde bebê. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga que vai ficar, Mateus pediu, ainda apertando o ursinho. Diga que não vai me deixar de novo. Eu fico, Isadora prometeu, cruzando o quarto e abraçando-o delicadamente. Desta vez eu fico, para sempre. Mateus se afastou lentamente, olhando ao redor do quarto novamente. Seus olhos pousaram sobre a foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Era Marina segurando ele, ambos sorrindo para a câmera, felicidade pura irradiando da imagem. Eu preciso falar com ela, ele disse subitamente, voz determinada apesar das lágrimas. Preciso ir até onde ela está e pedir perdão por ter fugido, por não ter sido forte o suficiente para ficar. Leonardo segurou seus ombros gentilmente. Você não tem nada pelo que pedir perdão. Marina entenderia perfeitamente sua dor. Ela te amava mais que tudo no mundo.
Mas se você quer visitá-la, se sente que precisa disso para começar a curar, então vamos juntos. Amanhã. Vamos juntos falar com ela. Mateus assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Naquele quarto repleto de memórias, com o pai finalmente ao seu lado e a tia Isa que pensava ter perdido de volta em sua vida, ele sentiu pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, a cura fosse realmente possível. A jornada estava apenas começando. As feridas eram profundas. A dor não desapareceria num abraço ou numa conversa. Mas pela primeira vez, havia esperança genuína. Havia uma família se reconstruindo pedaço por pedaço. E tudo porque uma mulher reconheceu um retrato numa parede e teve coragem de revelar a verdade. A manhã estava nublada quando o carro atravessou os portões do cemitério Jardim da Esperança. Leonardo dirigia devagar, Mateus ao seu lado respirando profundamente, tentando controlar a ansiedade que fazia suas mãos tremerem. Isadora ia no banco de trás, oferecendo sua presença silenciosa como apoio. Eles caminharam em silêncio pelos caminhos de pedra até chegarem ao jazigo da família. A lápide de mármore branco trazia gravado: Marina Tavares, esposa amada, mãe dedicada, luz que nunca se apaga. Mateus caiu de joelhos diante do túmulo, lágrimas imediatas correndo pelo rosto. Suas mãos tocaram a pedra fria como se pudesse sentir a presença da mãe através dela. Mamãe, ele sussurrou, voz estrangulada pela emoção. Me desculpe por ter fugido, por não ter sido forte o suficiente para ficar quando você se foi. Eu achei que estava sozinho, que ninguém mais me queria. Eu estava tão perdido. Leonardo se ajoelhou ao lado do filho, colocando uma mão em seu ombro. Juntos, diante daquele túmulo, compartilhavam a dor que nunca haviam conseguido dividir antes. Ela não culparia você, Leonardo disse suavemente. Marina te amava de uma forma que transcendia tudo. Ela entenderia sua dor, seu medo. E tenho certeza absoluta que onde quer que ela esteja agora, está feliz porque você voltou para casa. Mateus encostou a testa na lápide, soluçando. Eu sinto tanto sua falta. Todos os dias. Você fazia tudo parecer possível. Você me fazia sentir amado de verdade pela primeira vez na vida. E você era amado, Isadora disse, aproximando-se e ajoelhando-se também. Eu vi seu rosto quando era bebê, Mateus. Vi seus olhos mesmo antes de Marina. Você sempre foi digno de amor, sempre foi especial. O amor dela por você era real, assim como o amor do seu pai, assim como o meu amor por você. Mateus olhou para Isadora através das lágrimas. Você nunca me esqueceu. Mesmo quando me tiraram de você, mesmo quando anos se passaram, você continuou me amando. O amor verdadeiro não esquece, Isadora respondeu, limpando as próprias lágrimas. Ele espera, ele acredita, ele encontra caminhos. Leonardo puxou o filho para um abraço apertado ali mesmo, diante do túmulo de Marina. Sua mãe me ensinou a amar assim. E agora vou te ensinar também. Vamos curar juntos. Vamos honrar a memória dela vivendo, amando, sendo família. Prometo que vou tentar. Mateus sussurrou contra o ombro do pai. Prometo que não vou fugir de novo. Vou ficar. Vou lutar. Vou aprender a ser feliz novamente, mesmo com a dor. Eles ficaram ali por longo tempo, os três unidos diante daquele túmulo, permitindo que as lágrimas fluíssem livremente, que a dor fosse sentida e finalmente compartilhada. Não havia vergonha em chorar. Não havia fraqueza em admitir que estavam quebrados. A força estava em escolherem se reconstruir juntos. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Mateus colocou uma flor sobre o túmulo. Eu te amo, mamãe, para sempre. E vou fazer você se orgulhar. Prometo. A viagem de volta foi diferente. Havia uma leveza no ar que não existia antes, como se um peso imenso tivesse sido finalmente libertado. Mateus olhava pela janela com olhos que, apesar de ainda tristes, carregavam agora uma centelha de esperança. De volta à mansão, Beatriz os recebeu com um sorriso genuíno. A casa, que durante anos havia sido um mausoléu de memórias congeladas, começava finalmente a respirar novamente. Havia risos tímidos, havia conversas, havia vida voltando aos corredores vazios.
Naquela noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez em anos, Mateus olhou ao redor da mesa. Seu pai, que finalmente tinha aprendido a demonstrar amor. Isadora, a tia Isa que o destino havia trazido de volta. Beatriz, que sempre havia sido mais que uma empregada, sempre família. Obrigado, ele disse de repente, fazendo todos olharem para ele. Obrigado por não desistirem de mim, por me procurarem, por me amarem mesmo quando eu estava impossível de amar. Você nunca esteve impossível de amar, Leonardo respondeu, segurando a mão do filho através da mesa. Você sempre foi a pessoa mais fácil de amar no mundo. Eu apenas precisei reaprender como demonstrar isso. Isadora observava aquela cena com o coração transbordando. Ela havia começado como uma empregada invisível, apenas mais uma mulher lutando para sobreviver. Agora estava sentada à mesa como parte de uma família que havia ajudado a reconstruir. O menino que ela embalara para dormir anos atrás estava ali, vivo, seguro, amado. Os dias seguintes trouxeram desafios. Mateus teve pesadelos. Houve momentos de silêncio pesado e lágrimas inesperadas. A cura não era linear. Mas Leonardo estava ali, paciente, aprendendo a ser o pai que deveria ter sido. Isadora oferecia o amor maternal que Mateus havia perdido. E lentamente, pedaço por pedaço, a família se reconstruía. Semanas se transformaram em meses. Mateus voltou a estudar, retomando sonhos que havia abandonado. Leonardo reduziu as horas no hospital para estar mais presente. Isadora se tornou a matriarca gentil que mantinha todos unidos. A mansão, que havia sido um lugar de solidão e dor, voltou a ser um lar. E sempre no retrato acima da lareira, os olhos verdes de Mateus observavam, não mais como lembrança dolorosa, mas como celebração. Celebração de uma família que se perdeu e se encontrou novamente. Celebração do amor que sobreviveu ao tempo, à distância e à dor. Porque no final, o que salvou aquela família não foi dinheiro ou poder. Foi uma mulher humilde que reconheceu um rosto e teve coragem de falar. Foi um pai que nunca parou de procurar. Foi um filho que encontrou forças para voltar. Foi amor que recusou-se a desistir. E essa é a verdade mais profunda de todas. Não importa quão perdidos estejamos, não importa quão quebrados nos sintamos, sempre há um caminho de volta. Sempre há alguém que se importa. Sempre há esperança esperando ser encontrada. Às vezes, tudo o que precisamos é reconhecer um rosto numa parede e ter coragem de dizer: eu conheço essa história e posso ajudar a mudá-la.